1984, capítulo 21. Estava muito melhor. Engordava e ficava mais forte a cada dia, se é que podia falar em dias. A luz branca e o zumbido eram os mesmos de sempre, porém a cela era um pouco mais confortável que as outras em que estivera. Havia um travesseiro e um colchão na cama de tábua e lhe permitiam lavar-se com certa frequência na bacia de folha. Até lhe davam água morna para se lavar. Haviam fornecido roupa de baixo nova e um macacão limpo. Tinham tratado a úlcera com uma pomada. Haviam tirado os restos dos dentes e lhe dado um jogo de dentaduras. Deviam ter passado semanas ou meses. Agora seria possível marcar a passagem do tempo, se tivesse interesse em o fazer, pois o alimentavam a intervalos aparentemente regulares. Acreditava que lhe davam 3 refeições cada 24 horas. Às vezes, raciocinava vagamente se as recebia de dia ou de noite. A comida era surpreendentemente boa, com carne de 3 em 3 refeições. Certa vez veio até um maço de cigarros. Não tinha fósforo, porém o guarda mudo que lhe trazia a comida lhe dava fogo. Da primeira vez que tentou fumar, enjoou muito, porém perseverou, e fez o maço durar muito tempo, fumando meio cigarro após a refeição. Haviam-lhe dado uma ardósia branca, com um toco de lápis amarrado à moldura. A princípio não a usou. Mesmo quando desperto, sentia-se completamente entorpecido. Muitas vezes deixava-se ficar na cama de uma refeição a outra, quase sem se mexer, ora dormindo, ora mergulhado em vagas elucubrações durante as quais não valia a pena abrir os olhos. Havia pouco que se acostumara a dormir com a luz forte no rosto. Parecia não fazer diferença, à exceção dos sonhos, que se tornavam mais coerentes. Sonhava muito, e eram sempre sonhos alegres. Estava na Terra Dourada, ou então sentado entre enormes ruínas, gloriosas, banhadas de sol, em companhia de sua mãe, Julia ou Brian. Sem fazer nada, apenas sentados ao sol conversando de coisas pacíficas. Os pensamentos que tinha quando desperto eram principalmente relativos aos sonhos. Parecia ter perdido o poder do esforço intelectual, agora que terminara o estímulo da dor. Não estava aborrecido. Não tinha o menor desejo de palestra ou distração. Bastava-lhe estar só, não apanhar nem ser interrogado, ter bastante que comer e sentir-se limpo de corpo inteiro. Aos poucos, ia dormindo menos, porém ainda não sentia ânimo de se levantar da cama. Tudo o que lhe apetecia era ficar quieto, deitado, sentindo a força regressar ao corpo. Apalpava-se aqui e ali, procurando certificar-se de que não era a ilusão o engrossamento dos seus músculos, o esticamento da pele. Por fim, constatou sem dúvida que estava engordando. As coxas estavam positivamente mais grossas que os joelhos. Depois disso, com relutância a princípio, começou a fazer exercícios regulares. Dentro em breve, conseguia caminhar 3 quilômetros calculados pelo tamanho da cela, e os ombros arcados estavam se endireitando. Tentou exercícios mais complicados, e ficou parvo e humilhado de descobrir o que não podia fazer. O único movimento que podia fazer era andar. Não podia segurar o mocho com o braço esticado, não podia ficar numa perna só sem cair. Punha-se de cócoras, e com dores horríveis na coxa e na barriga da perna, conseguia levantar-se de novo. Deitava de barriga e tentava erguer-se do chão usando as mãos. Inútil. Não podia levantar-se 1 centímetro que fosse. Mas depois de alguns dias, mais algumas refeições, até essa façanha foi possível. Chegou a ocasião em que lograva 6 vezes seguidas. Começou a ficar verdadeiramente orgulhoso de seu corpo e a acariciar a crença intermitente de que o rosto também devia estar voltando ao normal. Só quando por acaso punha a mão na calva é que se lembrava da face enrugada, arruinada que o fitara no espelho. Sua mente tornou-se mais ativa. Sentava-se na cama, de costas para a parede e ardósia nos joelhos, e punha-se a trabalhar, deliberadamente, na tarefa de se reeducar. Capitulara. Não havia dúvida. Na realidade, percebia agora que estivera pronto a capitular muito antes de tomar essa decisão. Desde o momento em que se encontrara no Ministério do Amor, e mesmo durante aqueles minutos em que ele e Júlia haviam esperado, inermes, às ordens da voz férrea da teletela, percebera a frivolidade, a inutilidade da sua tentativa de levantar-se contra o poder do partido. Sabia agora que havia 7 anos a polícia do pensamento o vigiara como quem examina um besouro sob a lupa. Não havia ato físico, nenhuma palavra em voz alta que não tivesse observado, nenhuma associação de ideias que não tivesse podido inferir. Até mesmo o grão de poeira esbranquiçada fora reposto na capa do diário. Tinham tocado gravações,
mostrado fotografias. Algumas eram fotos de Júlia e dele. Sim, até de... Não podia mais lutar contra o partido. Além disso, o partido tinha razão. Devia ter. Como poderia enganar-se o cérebro imortal coletivo? Por que padrão extrasensório poderia medir seus raciocínios? A sanidade era estatística. Era apenas questão de aprender a pensar como o partido. Se ao menos... O lápis pareceu-lhe grosso e desajeitado entre os dedos. Começou a gravar os pensamentos que lhe vinham à cabeça. Primeiro escreveu em grandes letras trêmulas: liberdade é escravidão. Depois, quase sem pausa, escreveu por baixo: 2 e 2 são 5. Houve então uma espécie de pausa. Sua mente, como se fugisse de alguma coisa, parecia incapaz de se concentrar. Sabia que sabia o que vinha depois, mas no momento não podia se lembrar. Quando se recordou, foi apenas através do raciocínio consciente do que deveria ser. Não veio espontaneamente. Escreveu: Deus é poder. Aceitava tudo. O passado era alterável. O passado nunca fora alterado. A Oceania estava em guerra com a Lestásia. A Oceania sempre estivera em guerra com a Lestásia. Jones, Aronson e Rutherford eram réus dos crimes imputados. Nunca vira a fotografia que provava sua inocência. Nunca existira. Ele a inventara. Lembrou-se de que recordara coisas contraditórias, mas eram apenas falsas lembranças, produtos de alucinação. Como tudo era fácil. Bastava render-se e tudo o mais sobrevinha. Era como nadar contra uma corrente que o levasse para trás por mais esforço que fizesse. E resolveu, de repente, dar meia volta e nadar a favor, em vez de opor-se ao fluxo da água. Nada mudara, exceto sua atitude, e a coisa predestinada a acontecera sempre. Mal sabia por que se havia revoltado. Tudo era fácil, exceto... Qualquer coisa podia ser verdade. Eram tolices as chamadas leis naturais. Era bobagem a lei da gravidade. Se eu quisesse, dissera O'Brien, eu poderia flutuar no ar como uma bolha de sabão. Winston raciocinara. Se ele pensa que flutua no ar, e se eu simulasse pensar que o vejo flutuando, então a coisa de fato acontece. De repente, como um destroço submerso que aflora à tona, um pensamento rompeu-lhe no cérebro. Não acontece de fato. Nós aqui imaginamos. É uma alucinação. Fez o pensamento o afundar instantaneamente. Era óbvia sua falácia. Pressupunha a existência, em alguma parte, fora do indivíduo, de um mundo real, onde coisas reais acontecessem. Mas como poderia existir esse mundo? Que sabemos das coisas, exceto através de nossa mente? Tudo o que acontece, acontece na cabeça. E o que acontece em todas as mentes, de fato acontece. Não teve dificuldade em eliminar a falácia, e não corria risco de sucumbir. Não obstante, percebia que não lhe devia ter ocorrido. O cérebro devia formar um ponto cego sempre que se apresentasse um pensamento perigoso. O processo devia ser automático, instintivo. Crime deter era o seu nome em novilíngua. Pôs-se a exercitar-se em crime deter. Apresentava a si próprio proposições. O partido diz que a Terra é plana. O partido diz que o gelo é mais pesado que a água. E treinava para não ver ou não compreender os argumentos que as contradiziam. Não era fácil. Necessitava grandes recursos de raciocínio e improvisação. Os problemas aritméticos provocados por uma afirmativa como, por exemplo, 2 e 2 são 5, estavam fora da sua compreensão intelectual. Precisava também de uma espécie de atletismo da mente, da habilidade de um momento fazer o uso mais delicado da lógica e, no momento seguinte, ser inconsciente dos mais brutais ilogismos. A estupidez era tão necessária quanto a inteligência, e igualmente difícil de se conquistar. Durante todo o tempo, uma parte do seu espírito se indagava quando o matariam. Tudo depende de ti, dissera O'Brien. Mas sabia não haver ato consciente pelo qual aproximasse o fim. Poderia ser dali a 10 minutos ou 10 anos. Poderiam metê-lo numa solitária, poderiam mandá-lo a um acampamento de trabalhos forçados, poderiam soltá-lo algum tempo, como às vezes faziam. Era perfeitamente possível que, antes de ser morto, todo o drama da prisão e do interrogatório fosse representado de novo. A única coisa certa era que a morte nunca ocorria no momento esperado. A tradição tácita, sabia-se, sem nunca se ter ouvido falar dela, era ser atirado pelas costas. Sempre na nuca, sem aviso, quando o preso ia pelo corredor de uma cela à outra. Um dia. Mas um dia não era a expressão correta. Com toda a probabilidade era no meio da noite. Uma vez mergulhou num sonho estranho, feliz.
Ia andando pelo corredor, à espera da bala. Sabia que viria dali a um momento. Tudo estava resolvido, esclarecido, reconciliado. Não havia mais dúvidas nem discussões, nem dor nem medo. Sentia o corpo sadio e forte. Andava com facilidade, com uma alegria de movimentos, com a sensação de caminhar ao sol. Não estava mais nos estreitos corredores brancos do Ministério do Amor. Estava na enorme passagem ensolarada de 1 quilômetro de extensão em que estivera no seu delírio intoxicado. Estava na terra dourada, seguindo a senda que cortava o pasto ruído de coelhos. Podia sentir o relvado curto e novo sob os pés e o sol suave no rosto. Na orla do campo via os ulmeiros mexendo-se gentilmente, e mais além o riacho onde nadavam os mugens em espraiados verdes sob os chorões. De repente, levantou-se com um choque de horror. O suor escorrera-lhe pela espinha. Ouvira a própria voz gritando: "Júlia! Júlia! Júlia, meu amor! Júlia!" Por um momento, teve uma alucinação esmagadora da sua presença. Ela parecia estar não apenas com ele, mas dentro dele. Era como se tivesse penetrado dentro da pele. Naquele momento, amou-a muito mais do que quando estavam livres e juntos. Soube também que ainda estava viva e precisava de auxílio. Deitou-se de novo e tentou compor-se. Que fizera? Quantos anos mais de servidão acrescentara à sua pena por aqueles momentos de fraqueza? Dali a um momento ouviria o barulho das botas lá fora. Não era possível que deixassem de punir uma explosão daquelas. Saberiam agora, se já não o soubessem, que estava rompendo o acordo feito. Obedecia ao partido, mas ainda o odiava. No passado, ocultara a mente herética sob a aparência de conformidade. Agora, recuara mais um passo. Na mente recuara, mas tivera esperança de manter inviolado o imo do coração. Sabia estar errado, mas preferia estar errado. Eles compreenderiam isso. O'Brien o compreenderia. Confessara tudo naquele grito tolo. Teria de começar tudo do começo. Poderia levar anos. Passou a mão pelo rosto, procurando se familiarizar com a nova fisionomia. Havia sulcos profundos nas faces, os zigomas eram salientes, o nariz se achatara. Além disso, depois de se olhar no espelho, lhe haviam dado dentaduras novas. Não era fácil preservar a inescrutabilidade se nem sabia que feições tinha. De qualquer modo, não bastava o mero controle fisionômico. Pela primeira vez viu que para guardar segredo é preciso escondê-lo também da própria consciência. Deve-se saber todo o tempo que o segredo está ali, mas, até o momento de usá-lo, é preciso não permitir que venha a furo sob nenhuma forma a que se possa dar o nome. Dali por diante, não devia apenas pensar direito. Devia sentir direito, sonhar direito. E todo o tempo devia guardar o seu ódio trancado dentro de si como um corpo estranho que fosse parte dele e, no entanto, desligado do resto do corpo, como uma espécie de quisto. Um dia resolveriam matá-lo. Não era possível dizer quando aconteceria, mas uns segundos antes seria possível adivinhá-lo. Era sempre por trás, andando pelo corredor. 10 segundos bastariam. E então, de repente, sem que pronunciasse uma palavra, sem uma interrupção no passo, sem que se alterasse uma linha do rosto, a camuflagem cairia de repente e BUM! Ribombariam as baterias do seu ódio. O ódio o inundaria como uma enorme labareda, a roncar. E quase no mesmo instante, BUM! Viria o tiro. Tarde demais, ou cedo demais. Teriam destruído seu cérebro antes de recuperá-lo. O pensamento herético ficaria impune, sem arrependimento, fora do alcance do seu poder. Teriam esburacado a própria perfeição. Morrer a odiá-los, eis a liberdade. Fechou os olhos. Era mais difícil do que aceitar uma disciplina intelectual. Era questão de se degradar, de se mutilar. Tinha de mergulhar na maior imundície, que era o mais horrível e nauseante de tudo. Pensou no grande irmão. A face enorme. Por vê-la constantemente nos cartazes, sempre pensava nela como se tivesse 1 metro de largura. Com o espesso bigode negro e os olhos que o seguiam por toda parte, pareceu penetrar-lhe no cérebro por si mesma. Quais eram os seus verdadeiros sentimentos em relação ao grande irmão? Houve um ruído de botas ferradas no corredor. A porta de aço abriu-se com estrépito. O'Brien entrou na cela. Atrás dele estavam o oficial de cara de cera e os guardas de uniforme negro. "Levanta! Vem aqui!" Winston postou-se diante dele. O'Brien pousou as mãos nos ombros de Winston e fitou-o de perto. "Tiveste a ideia de me enganar. Foi uma cretinice. Endireita-te mais. Olha-me no rosto.
fez uma pausa e continuou com um tom mais sereno. Estás melhorando. Intelectualmente, não há quase nada errado em ti. Só emocionalmente é que não progrides. Dize-me, Winston, e lembra-te de nada mentir. Bem sabes que sempre descubro as mentiras. Dize-me, quais são os teus verdadeiros sentimentos em relação ao grande irmão? Eu o odeio. Odeias. Bom, então chegou a hora de dares o último passo. É preciso que ames o grande irmão. Não basta obedecê-lo. É preciso amá-lo. Soltou Winston com um pequeno empurrão na direção dos guardas. Sala 101. 1984, capítulo 22. A cada estágio da prisão ele soubera, ou parecera saber, em que ponto do edifício se encontrava. Era possível que houvesse ligeira diferença na pressão do ar. Ficavam no subsolo as celas onde os guardas o tinham espancado. O quarto onde O'Brien o interrogara era bem no alto, perto do telhado. O lugar onde estava ficava muitos metros abaixo do nível do chão, tão profundo quanto era possível ir. Era maior do que qualquer das celas em que estivera. Ele, porém, mal observou o ambiente. Tudo o que notou foi a existência de duas pequenas mesas, bem na sua frente, ambas cobertas de feltro verde. Uma ficava a apenas 1 metro ou 2, e a outra mais longe, perto da porta. Estava amarrado, muito teso, numa cadeira, tão fortemente ligado que não podia mexer nem a cabeça. Uma espécie de almofada comprimia-lhe a nuca, forçando-o a olhar para a frente. Por um momento ficou só. Depois a porta se abriu e O'Brien entrou. Uma vez me perguntaste o que havia na sala 101, e eu te disse que sabias a resposta. Todos sabem. O que há na sala 101 é a pior coisa do mundo. A porta tornou a abrir-se. Um guarda entrou, trazendo algo feito de arame, uma caixa ou cesta. Colocou-o na mesa distante. Por causa da posição ocupada por O'Brien, Winston não pôde enxergar o que era. A pior coisa do mundo varia de indivíduo para indivíduo. Pode ser o sepultamento vivo, a morte pelo fogo, afogamento, empalamento ou 50 outras mortes. Casos há em que é algo trivial, nem ao menos mortífero. Afastou-se um pouco para o lado, de modo que Winston pudesse ver melhor o que estava sobre a mesa. Era uma gaiola de arame retangular, com uma alça em cima. Fixado na frente havia um objeto que parecia uma máscara de esgrima, com o lado côncavo para fora. Embora estivesse a 3 ou 4 metros de distância, Winston pôde ver que a gaiola era dividida longitudinalmente em 2 compartimentos, e que em cada um havia um animal. Eram ratazanas. No teu caso, a pior coisa do mundo são ratos. Uma espécie de tremor de premonição, um medo que não tinha certeza, passara por Winston assim que entrevira a gaiola. Mas naquele momento, a utilidade do objeto côncavo de repente se esclareceu. Suas entranhas pareceram liquefazer-se. Não podes fazer isso. Não podes, não podes. É impossível. Lembra-se dos momentos de pânico que ocorriam nos teus sonhos? Havia uma muralha de treva na tua frente, um ronco nos teus ouvidos. Havia algo terrível do outro lado da parede. Sabias que sabias o que era, mas não ousavas trazê-lo à luz. Eram ratos que estavam do outro lado da muralha. O'Brien, sabes que não é necessário. Que queres que faça? O'Brien não respondeu. Quando falou, foi com os modos de mestre-escola que às vezes ostentava. Pareceu pensativo, os olhos perdidos na distância, como se dirigisse a uma plateia colocada atrás de Winston. Em si, a dor nunca é suficiente. Há ocasiões em que o ser humano resiste à dor, mesmo sob o risco de morte. Mas para todos há algo insuportável, algo que não pode ser contemplado. A coragem e a covardia nada têm com isso. Se estás caindo de um lugar alto, não é covardia se agarrar a uma corda. Se vens de águas profundas, não é covardia encher os pulmões de ar. É apenas um instinto que não pode ser desobedecido. É o mesmo com as ratazanas. Para ti são insuportáveis. São uma forma de pressão que não podes aguentar, nem que queiras. Farás o que se te exige. Mas o que é? Como fazê-lo? Não sei o que é. O'Brien apanhou a gaiola e trouxe-a para a mesa mais próxima. Colocou-a cuidadosamente sobre o feltro verde. Winston podia ouvir o sangue tinindo nas orelhas. Tinha a impressão de estar na mais absoluta solitude.
Encontrava-se no meio de uma vasta planície erma, um deserto plano banhado de sol, e os sons lhe chegavam de grandes distâncias. No entanto, a gaiola dos ratos não estava senão a 2 metros dele. Eram ratazanas enormes. Tinham a idade em que ficam com o focinho rombudo e pelos pardos em vez de cinzentos. O rato, embora roedor, é carnívoro, bem o sabes. Ouviste falar das coisas que acontecem nos bairros pobres dessa cidade. Em algumas ruas, uma mulher não ousa deixar o filhinho em casa, por 5 minutos que seja. É seguro que os ratos o ataquem. Dentro de muitíssimo pouco tempo devoram tudo, só deixam ossos. Também atacam pessoas doentes e moribundos. Demonstram espantosa inteligência, descobrindo quando um ser humano está indefeso. Houve uns guinchos na gaiola. Pareceram a um Winston vir de muito longe. Os ratos estavam brigando. Tentavam atacar-se através da divisão de arame. Ouviu também um fundo gemido de desespero, que também pareceu vir de fora. O'Brien ergueu a gaiola e, ao fazê-lo, comprimiu algo. Ouviu-se um estalido. Winston fez um esforço frenético para se livrar da cadeira. Inútil, pois todo o seu corpo, inclusive a cabeça, estavam firmemente presos, imobilizados. O'Brien aproximou a gaiola. Estava a menos de 1 metro do rosto de Winston. Apertei a primeira alavanca. Compreendes a construção desta gaiola. A máscara adapta-se à sua cabeça sem deixar saída. Quando eu apertar esta outra alavanca, a porta da gaiola correrá. Os monstros famintos saltarão por ela como balas. Já viste um rato pular no ar? Pularão sobre o teu rosto e começarão a devorá-lo. Às vezes atacam primeiro os olhos, às vezes abrem caminho pelas bochechas e devoram a língua. A gaiola estava mais próxima, cada vez mais. Winston ouviu uma série de guinchos agudos que pareciam vir de cima, de sobre sua cabeça, mas lutou furiosamente contra o pânico. Pensar, mesmo que lhe restasse uma fração de segundo. Pensar para a única esperança. De repente, o fedor mofado dos brutos atingiu-lhe as narinas. Dentro dele houve uma violenta convulsão de náusea e quase perdeu os sentidos. Tudo enegrecera. Por um instante, sentiu-se louco, um animal a gritar. Entretanto, saiu das trevas trazendo uma ideia. Só havia um único meio de se salvar. Precisava colocar outro ser humano, interpor o corpo de outro ser humano diante da gaiola. O círculo da máscara era suficientemente grande para tapar a visão e tudo mais. A porta de arame estava a alguns palmos do seu rosto. Os ratos sabiam o que ia acontecer. Um deles dava pulos no ar e o outro, um escamoso veterano dos esgotos, se levantou com as patas rosadas nas grades, fungando ferozmente. Winston pôde ver os bigodes e os dentes amarelos. De novo o pânico negro o possuiu. Estava cego, indefeso, insano. Um castigo comum na China imperial. A máscara se aproximava. O arame tocou-lhe o rosto. E então... Não era alívio, apenas esperança. Um minúsculo fragmento de esperança. Tarde demais talvez. Mas compreendera de repente que no mundo inteiro só havia uma pessoa a quem transferir o seu castigo. Um corpo que podia colocar diante dos ratos. E pôs-se a berrar freneticamente, repetidamente. Faz isso com Júlia! Faz isso com Júlia! Comigo não! Júlia! Não me importa o que você faça com ela! Arranca a cara, desnuda-lhe os ossos! Não comigo! Com Júlia! Comigo não! Estava caindo para trás, vertiginosamente, afastando-se dos ratos. Ainda estava amarrado à cadeira, mas caíra através do soalho, através das paredes do edifício, através da terra, dos oceanos, da atmosfera, do espaço exterior, no vácuo entre as estrelas, sempre longe, longe dos ratos. Estava a uma distância de anos-luz, porém O'Brien continuava de pé ao seu lado. Sentia ainda na face o toque frio do arame, mas dentro da escuridão que o envolvera, ouviu outro estalido metálico e soube que a porta da gaiola se fechara, não se abrira.